nesta homenagem a um homem de Deus que durante o seu magistério sacerdotal esteve sempre ao serviço do outro. Antes de falar do programa que vai decorrer nesta homenagem, queria dedicar alguns agradecimentos. O primeiro deles ao Sr. Arcebispo Dom Jorge, Sr. Bispo Dom Nuno, Sr. Vigário-Geral Cônego Valdemar, Sr. Cônego Paulo Abreu. Um agradecimento muito especial à família, aos seus irmãos, às cunhadas, aos sobrinhos, que estão aqui presentes, como sempre estiveram quando foram chamados. Não sei se estão aqui alguns políticos, pelo menos na Câmara Municipal de Braga estão todos para fora. Na Câmara Municipal de Terras de Douro temos aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e temos mais alguns, não sei se vereadores, funcionários da Câmara Municipal de Terras de Douro, a quem desde já agradecemos. Aos sacerdotes, amigos, e também colaboradores da Diocese e no trabalho que foi desenvolvido pelo Cônego Fernando Monteiro ao longo da sua vida. Um obrigado também a algumas instituições, aos colaboradores de algumas instituições que aqui estão presentes e que o Padre Fernando foi como um guia, como uma luz, que os acompanhou e que nos acompanhou. Falo apenas de alguns, do Projeto Homem, aquele onde me iniciei, se quisermos, um pouco quando comecei a colaborar como voluntário na Diocese, as oficinas de São José, o Diário do Minho, a Cooperativa João Paulo II, a Irmandade São Bento da Porta Aberta. Estas são aquelas que me ocorrem, mas certamente são muitas outras. Aliás, a biografia do livro fala por si. Dos amigos de viagens, de partilhas diárias, de uma relação quase familiar, estão aqui alguns, outros não conheço, mas aqueles em que eu não conheço, um obrigado na mesma por estar aqui nesta homenagem a um homem que era fantástico. Um obrigado ao Espaço Vita, ao seminário, pela ajuda na preparação desta homenagem, que nós pretendemos que seja digna do homem que foi Padre Fernando Monteiro. No programa, nós temos, na abertura, o Coro de São Bento da Porta Aberta. É verdade que ele não foi constituído, ou não está formalmente constituído, já no tempo do Padre Fernando, mas foi sempre uma ideia dele, que a liturgia só seria completa se fosse solenizada com um coro. Nós sempre tivemos, ou melhor, sempre houve coro em São Bento, mas não com compromisso. Mas hoje temos na abertura o coro São Bento da Porta Aberta, dirigido pela mestrina Agostinha Celedeiras, que colabora com a Irmandade não há muitos meses, mas que é também a diretora do Orfeão Terras de Douro, que eventualmente quase todos conhecem. No segundo momento, teremos uma visualização de algumas imagens de marca, se quiser, relevantes daquilo que foi a vida do Sr. Cônego Fernando Monteiro. E depois passamos ao momento que mais nos traz aqui, que é ouvir falar sobre o Sr. Padre Fernando. Moderado pelo Padre Tiago, e vamos ter o Dr. Carlos Aguiar Gomes a falar sobre o homem, sobre o amigo, sobre a obra, sobre o pensamento, sobre a sua influência no comportamento de muita gente e de todos nós. O Sr. Cônego José Paulo Abreu
vai falar do livro. Aliás, hoje é o lançamento do livro em Braga, já numa versão mais atualizada em relação à primeira que foi lançada em São Bento da Porta Aberta. Depois haverá um encerramento com o Dom Jorge, que irá falar do padre e amigo Fernando Monteiro, com quem partilhou muitas vivências nos últimos 40 anos, mais ou menos, mais ano, menos ano. Depois de terminarmos a homenagem, haverá um coffee break, oferecido para a cooperativa João Paulo II, que vai decorrer aqui nos claustros. Se ficar toda a gente, se ficar menos gente, eventualmente faremos no bar do Espaço Vita. Posto isto, vamos dar início à homenagem com, isto portanto, agradecia que saudassem o coro de São Bento da Porta Aberta, dirigido pela mestrina Agostinha Cerveiras, que deve entrar em palco agora para vir atuar e que nos vão oferecer 3 atuações. A primeira delas é um hino de São Bento, escrito por o Dr. Carlos Aguiar Gomes e musicado pelo Padre Joaquim Ribeiro, também escrito como homenagem ao Conde Fernando Monteiro. O segundo tema é um cântico a Nossa Senhora da Conceição, uma letra também de Carlos Aguiar Gomes e musicado por Manuel Cardoso, um antigo colaborador com o coro de São Lázaro. No final, na última atuação, como também o Padre Fernando diria, aliás, ele, se estivesse cá, não gostaria que estivéssemos a celebrar, porque ele gostava que as pessoas o lembrassem, mas não o celebrassem. Mas nós não resistimos a isso e temos que celebrar. O que ele queria era que nós fôssemos felizes, que nós fôssemos alegres. E a Ode da Alegria, da 9ª Sinfonia de Beethoven, com a versão original do hino europeu, que é escrita por Friedrich Schiller e musicado por Ludwig van Beethoven. Portanto, com vocês, o coro de São Bento da Porta Aberta. No tempo em que São Bento nasceu,
dia, Cónego Fernando. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar com a tradicional pergunta destes 5 minutos. Queria que o Cónego Fernando se descrevesse em 3 palavras. Eu sou um operário. Mais 2 adjetivos. Quer dizer, o Papa Bento XVI dizia que era o trabalhador da vinha. Eu nunca fui muito habituado, porque na minha terra não havia vinha. Não é? Sou um camponês. Eu gosto de trabalhar pelo bem dos outros. A verdadeira revolução passa precisamente não pelos nossos interesses, mas pelo interesse da comunidade onde estamos inseridos. Portanto, eu sou um cavouqueiro desta causa. Falou na sua terra, é de Faf. Sou. É verdade que... Sou rico, basto. É verdade que com Faf ninguém fanfe? Também. De facto, eu não me conheço a mim mesmo. Não conheço. Porque já, como padre, que deve ser o benevolente, o compreensivo, o misericordioso, já uma vez tive que ir às forças a um indivíduo. Portanto, eu não me conheço. O que é que o deixa de mau humor? O ódio, a vingança. E o que é que o inspira? O bem, a verdade, a justiça. Tem algum livro preferido? Tem, olha, uma que marcou-me foi precisamente a Cidadela, Saint-Exupéry, que me marcou muito na minha juventude e pela vida fora. E comida preferida? Pois gosto de tudo. Não tem assim nenhuma predileçãozinha? Não. Clube de futebol do coração? Quer dizer, não sou fanático, mas gosto imenso de, ainda ontem, ver o Porto a ganhar. E se não ganhar o Porto, que ganhe o Braga. O que é que o Cónego Fernando não passa um dia sem fazer? Depois da minha doença, aprecio muito, e sobretudo quando não tenho preocupações pela frente, gosto muito de descansar. O sofá ou uma cama a dormir. Não falámos aqui ainda do gosto que me deu ao Sr. Arcebispo, após a morte de Sr. Cónego Melo, deu isso, substituí-lo em São Bento da Porta Aberta, não é? Que me também deu muita satisfação em resolver alguns casos graves que existiam ali. O que é que ainda lhe falta fazer? Eu penso que não é preciso hoje tirar previamente a medida do caixão, mas já estou a preparar o descanso eterno. Como é que gostava de ser recordado? Não queria ser recordado. Que rezassem por mim, mas não quero absolutamente mais nada senão isso. Grato à minha família, que no meio das dificuldades têm sido extraordinários comigo. Há aqueles que me operaram, já tive a oportunidade de dizer ao cirurgião que me abriu o caco e que me operou, agradecer-lhe, porque se não fosse essa intervenção eu digo a brincar que não tinha o meu passaporte em dia e que cheguei lá e eles mandaram para trás, porque certamente ainda não fiz a penitência
de vida para entrar no reino dos céus. É feliz? Sou. Obrigada, Sr. Cônego Fernando, por estes 5 minutos. Chamava aqui ao palco Dr. Carlos Aguiar, Cônego José Paulo, para me acompanharem. Ora, muito boa noite a todos. Estava agora aqui a ver o vídeo e já começámos mal porque o Cônego Fernando dizia que não gostava de ser recordado, não queria que fizessem memória dele. E, portanto, também não se pode fazer a vontade toda ao homem e vamos já contradizer, começar por aí e fazer memória. E, portanto, acho que há aqui duas razões principais para o facto de estarmos esta noite aqui. A primeira delas, estamos a festejar, ainda que de modo diferido, o seu aniversário. Ontem fazia 75 anos. Agora, como também... Quem faz anos nesta altura de fevereiro, março, de vez em quando tem este azar de calhar em quarta-feira de cinzas. E, portanto, estamos hoje a celebrar, que é para não terem pudor ou escrúpulo de estarem ali depois na parte do verde de honra e de coffee break a comer uma bola de carne e a sentir se calhar não devia estar a comer isto. Portanto, hoje uma quinta-feira estou a brincar porque ontem era a cerimónia na Sé Catedral e, portanto, que tinha prioridade e hoje havia disponibilidade para estarmos esta noite aqui. Mas então essa é a primeira razão de celebrarmos em conjunto, entre família, entre os amigos, o aniversário do Cônego Fernando Monteiro. A segunda razão é esta de fazermos homenagem, não é? E homenagem no verdadeiro sentido da palavra, que quer dizer mostrar respeito por uma pessoa, por um homem. E o respeito ou se conquista ou então não pode ser forjado, não é? E quando nós, ainda agora ouvindo, relembrando esta breve entrevista num tom mais pessoal, mais próximo, familiar do Cônego Fernando, se repararam até o modo dele falar de alguém que não tem máscaras, que é verdadeiro, genuíno, transparente, e isso granjeou de todos nós uma grande proximidade e um grande respeito. Um respeito das pessoas, quer a nível das instituições e pessoas a título individual, mas desde o mundo civil, desde também da Igreja e tantas outras instituições por onde ele passou, desde o setor mais social, da pastoral, das paróquias, e depois numa reta final do seu ministério enquanto sacerdote, a própria economia da Diocese, São Bento, cooperativa, Diário do Minho, no seu jornal, gráfica, e tantas outras coisas que este portento, este furacão de homem poderia ainda fazer, não fossem estas ratoeiras da saúde. E, portanto, é um dos modos que se encontrou, feliz iniciativa da Irmandade de São Bento de produzir este livro, que é, sobretudo, um conjunto de memórias. E também, ou seja, é uma homenagem, fazemos-la ao jeito de memórias de alguém que conviveu de perto com o Cônego Fernando e que agora passa a papel, também num registro informal e de proximidade, aqueles que foram os seus encontros com o Cônego Fernando. Portanto, sem mais delongas,
passo de imediato a palavra ao Dr. Carlos Aguiar, que nos falará um pouco então sobre esta sua experiência pessoal, deste seu encontro de vários anos com o cônego Fernando, e depois, por fim, faremos a apresentação formalmente. Como se sentir mais confortável. Eu começava por dizer que quando fui coagido a estar aqui, me senti mal, porque entendo que havia pessoas muito mais qualificadas do que eu para estarem aqui presentes. Mas pronto, aceitei uma das minhas fragilidades. E entendi, portanto, aceitar. Queria saudar, em primeiro lugar, Sua Excelência Reverendíssimo Sr. Arcebispo, e pedia-lhe que me permitisse que, na sua pessoa, eu saudasse o Sr. Dom Nuno, o Presidente da Irmandade de São Bento da Porta Aberta, a família e todos os amigos aqui presentes. Posso saudar assim? Muito obrigado. Então vou começar pelo texto que eu escrevi, que vou procurar não ser muito longo. Trus, catrapus, pum! Os colchões tinham caído sobre os ferros das camas e o susto inicial deu gargalhadas estridentes que ecoavam no silêncio pacato da estimada pensão Dias, dos pequenos reguenses que iam fazer o exame da 4ª classe à vila. E logo alguém gritou, encontrando o maroto que havia feito a partida: "É o filho do Monteiro, é o filho do Monteiro!" E gargalhavam todos, as vítimas e o patifento, filho do Monteiro, de seu nome, Fernando Teixeira Alves Monteiro. Foi assim a noite da véspera do exame. Apesar de todas as recomendações dos pais, e sem dúvida do pai do nosso padre Fernando, que tinha ditado ao filho, antes da partida do Rego para a vila, todas as regras de boa conduta a que o tinha habituado e mais as noções de gestão do dinheiro que lhe tinha dado para as despesas da pensão Dias, pois era preciso habituá-lo a gerir bem os recursos. Era assim a segunda quinzena de junho de 1955. 10 anos de vida e de alegria. Foi assim sempre. Determinado também. Quando por esta idade lhe perguntavam o que queria ser quando fosse grande, a resposta era sempre a mesma: ou padre ou comerciante, como o pai. Optou por ser padre, mas um padre com um feeling muito forte para o negócio, mas sempre a favor da igreja que servia, com enorme fidelidade e com uma preferência constante e entusiasmante pelos mais pobres e excluídos. Foi um padre que conhecia e vivia no seu cotidiano orientado pelo verbo servir, mas servir sem fadiga ou falta de entusiasmo. Entusiasmo contagiante, sempre respeitador das debilidades do outro. E sempre sabendo ouvir, escutar os que lhe pareciam que o poderiam ajudar a fazer melhores opções no serviço que tinha em mente e acreditar nestes em quem depositava toda a confiança e com quem partilhava os seus sonhos. Sabia escutar. Sabia e tinha a humildade de saber mudar de rotas que tinha imaginado. Acreditava no outro, com quem trocava opiniões, para saber se tinha de corrigir o rumo que havia sonhado para os seus múltiplos e sempre sucessivos sonhos. Acreditava, por palavras e atos, nos leigos e no muito que poderiam dar à vida da Igreja, sem nunca ostentar clericalizar. Sabia e fazia-o. Sabia delegar inúmeras tarefas que poderia e que realizaria com competência e eficácia. Marcado pelo Segundo Concílio do Vaticano, reconhecia de facto o papel dos leigos no mundo contemporâneo. E sempre que fosse oportuno, era a estes que entregava determinadas tarefas, não estritamente clericais. Para o padre Fernando, ser padre não era ser detentor de poder, mas servidor entre outros servidores. Ele era o grande animador e acreditava nos leigos sem sofismas nem meias tintas. Voltando ao episódio com que iniciei esta minha pobre intervenção, nesta homenagem ao cônego Fernando Monteiro, quando os dois fizemos o exame da 4ª classe, no mesmo ano de 1955, na mesma escola de Britelo e com o mesmo júri.
como ele era divertido, e a contar esta cena de criança que, livre da tutela parental, que muito respeitava, dava aso ao seu espírito divertido e decidido que sempre o caracterizou. Sempre foi assim o nosso saudoso cônego Fernando, com as nuances que a idade ia imprimindo no seu modo de ser e de estar. Quanto teria a obrigação de dizer, eu, aqui e agora, sobre o meu muito querido amigo, um rapaz da minha idade, com quem imenso aprendi em muitas décadas de trabalho conjunto, todas pautadas pelo mesmo terno, parafraseando Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E o padre Fernando ouvia Deus e punha quem com ele trabalhava a ouvi-lo. Sonhava sempre e convocava-nos para o sonho. E sempre a obra nascia. E nasceram muitas obras. Só não nasceram as que a sua morte pôs barreiras. De convívios amigos e familiares, de tantas alegrias e de não poucas tristezas partilhadas. Que conversas tínhamos que tantas vezes nem com os irmãos partilhávamos. Do homem que foi o padre Fernando, dado o pouco tempo que tenho para partilhar convosco as muitíssimas memórias que guardo, decidi, talvez imperfeitamente, trazer-vos alguns traços do seu modo de ser homem deste tempo. Por isso dividi esta minha intervenção em 4 tópicos, alguns dos imensos que poderia e talvez deveria aqui trazer. Ponto 1. Ele era um homem comprometido com os pobres. Todos conhecemos alguns episódios da sua vida riquíssima como neopresbítero em Castelões e do seu fortíssimo engajamento em encontrar soluções sociais para os problemas dos cidadãos da sua área de trabalho. Por isso passo adiante. Quero reter-me um pouco na experiência difícil, trabalhosa e muito entusiasta com que o projeto Homem do qual e ao qual se deu todo. Em Braga, cidade e distrito, bem como no país, não havia qualquer resposta para o gravíssimo problema que subsiste perante a indiferença política das toxicodependências. Com a senhora Dona Maria Elvira Gonçalves e eu, como Presidente da Cáritas Arquidiocesana, participamos na Assembleia Geral das Cáritas Portuguesas em Fátima, num outubro cujo ano, década de 80, eu não sei precisar neste momento. Levantei nessa Assembleia o problema que me afligia diariamente como cristão e responsável diocesano pela Cáritas, a total falta de resposta para este flagelo, a que tanto a senhora Dona Maria Elvira como eu íamos dando tudo o que podíamos sem qualquer recurso ao nosso alcance. Era um período grave e frustrante. O presidente da Cáritas do Porto, o padre Alexandrino Bruxado, informou-nos, e à Assembleia, de que tinha conhecimento de um projeto novo, italiano, que, segundo sabia, estava a dar muito bons resultados. Projeto Homem. Logo ali, naquele momento, decidimos, a senhora Dona Maria Elvira e eu, ter num intervalo uma conversa com o padre Bruxado, o que ocorreu de facto. Ficamos entusiasmados e no regresso a Braga partilhamos esta esperança com o padre Fernando, que era então vigário episcopal da Ação Sociocaritativa, que ficou imediatamente conquistado para este projeto. Falou imediatamente com o senhor Dom Eurico, que lhe deu carta branca, porque confiava nele sem reservas e sabia como era enorme a sua dedicação a estas causas. E os três, a partir dali, envolvemos-nos sob a batuta do padre Fernando e, sobretudo, comandados pelo seu entusiasmo contagiante. Foram muitas voltas e outras tantas desilusões, mobilizações de esforços que, por exemplo, o encaminharam para conhecer esse tal projeto Homem em Espanha e em Itália. Contactos com políticos que, nos casos, aderiram e deram imediatamente todo o seu apoio. É bom recordar aqui e agora o governador civil da época, o Dr. Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva, que foi, digamos, o padrinho político, sem quaisquer reservas e sempre incondicionalmente do nosso lado, para que o projeto Homem viesse rapidamente para Braga. Mas tivemos políticos que prometiam e logo no dia seguinte se desdiziam sem vergonha, como um determinado presidente da Câmara de Famalicão. Mas se às vezes eu pessoalmente esmorecia, logo a palavra e o gesto do padre Fernando me davam a volta. Foi um processo longo, moroso, difícil e cheio de obstáculos. Que eu digo ao padre Anselmo, que está aí, que eu gostei muito de ver, porque de facto ele viveu este drama e corporizou depois o projeto Homem.
Mas pela frente, agora, a Cáritas tinha um comandante cheio de força e entusiasmo contagiantes. E foi este entusiasmo, movido só e exclusivamente pelo serviço que era urgente prestar aos toxicodependentes e aos seus familiares, que nasceu o Projeto Homem. Só quem viveu, como eu, o único sobrevivente da gestação atribulada do Projeto Homem, sabe que o Padre Fernando não era só o empreendedor incansável e o homem atento aos mais pobres e desprezados da sociedade. O Padre Fernando era um verdadeiro servidor, sempre desinteressado de protagonismo, sempre pronto para dar e se dar totalmente, sem descanso, a esta causa. O que aprendi com ele nas muitas horas e dias que passamos a trabalhar no Projeto Homem. Quantos obstáculos removeu pela sua tenacidade, quanta imaginação fervilhante colocou para encontrar soluções que pareciam impossíveis de vislumbrar, mas não desistia e contagiava quem com ele trabalhava nesta causa, que não era a única a que se dedicava então. Quantos quilómetros fizemos juntos por toda a arquidiocese, de dia e de noite, com as minhas naturais limitações de pai de 4 filhos e marido e trabalhador a tempo inteiro. Até tivemos um acidente de automóvel que a sua pressa originou e que, graças a Deus, só deu danos de chapa no seu carro. A minha mulher só soube isso muitos anos depois. Como lhe estou eternamente grato pela confiança total, mesmo em temas muito sensíveis, que em mim sempre depositou. Aproveito para divulgar em público, pela primeira vez, que a minha ida para o Governo Civil como primeiro coordenador do Projeto de Vida no Distrito de Braga se deve a ele, quando, perante a pergunta do Governador Civil, acima referido, a um conselho consultivo que tinha, quem é que indicavam para aquele cargo, logo o Padre Fernando sugeriu o meu nome, sem o meu conhecimento. Ao que o Governador Civil, mostrando o quanto acreditava no Padre Fernando, respondeu: será assim. Esse senhor que não conheço, mas pelas referências que o Padre Fernando tem já a minha concordância. Eu não militava em qualquer partido político, mas somente em causas que sempre considerei fundamentais. O Padre Fernando sabia-o. Mais uma vez, o Padre Fernando apostava em mim, confiava em mim. O Padre Fernando animava-nos nos momentos de desânimo, e que foram muitos. Dava o exemplo e impelia-nos a segui-lo, aliás sem esforço, pois sentia-se neste homem a verdade do seu empenhamento social, onde encontrou muitas dificuldades, ingratidões e incompreensões, mas vivia feliz e superava a pequenez e os mesquinhos. Parece, é assim que penso, que aquelas atitudes ainda lhe davam mais força. Quanto aprofundei com ele a entrega aos descartáveis, como hoje se diz, e que em mim fazia já parte do meu modo de ser leigo cristão desde criança. O Padre Fernando tem que permanecer na vida e na história da Arquidiocese de Braga como exemplo do sacerdote, mas sobretudo do homem que não espera veneras nem quaisquer honrarias. Ele é um bom exemplo do desinteresse pelas roupagens da vaidade e da entrega sem reservas ao outro por causa do totalmente outro Jesus Cristo, o Jesus abandonado que ele aprendeu com essa grande teóloga que foi Chiara Lubick e me fez conhecer mais e melhor. Como disse na cerimónia de inauguração do memorial que a Irmandade de São Bento lhe dedicou, em 11 de julho de 2019, o Padre Fernando se deixou, como ser vivo e humano, uma pegada de carbono. A sua pegada de caridade foi muito maior e é essa que perdurará. Segundo traço. Passarei a outro traço do homem que foi o Padre Fernando, sabendo que muito pouco referi do primeiro traço da sua personalidade, reta acima indicada. Recentemente fui com a minha mulher para as Beiras, num fim de semana de repouso, e num bar vivi e anotei logo, para me não esquecer, a seguinte frase que pensei e penso, acerta em cheio no cônego Fernando Monteiro, que hoje estamos a recordar, e no traço da sua personalidade que vou abordar. Cito: People who love to eat is always the best people. Isto é, o povo que gosta de comer é sempre um povo bom, o melhor povo. Não sei quem é o autor deste pensamento, por isso não o cito, mas aceito sem discussão e plena concordância. Contrariamente ao que disse no pequeno vídeo, Padre Fernando gostava de comer, mas na companhia de amigos.
Sei que para ele o prazer estava muito mais na companhia do que na comida. Posso garantir-vos que era assim que ele tinha prazer em comer. Neste âmbito, guardo na minha memória a alegria que teve em fazer um desvio quando, vindos de Fátima, do Encontro Nacional das Equipas de Casais, ele procurou um determinado restaurante onde sabia se assava muito bem o leitão à moda da bairrada. Ali, já conhecido, comprou um leitão e umas garrafas apropriadas de vinho espumante. Tanto a Luísa como eu insistimos em pagar aquela despesa, mas fomos impedidos com veemência. É que iríamos partilhar o saborosíssimo leitão com a equipa de que era assistente, que estão aqui muitos elementos, em Famalicão. Que alegria lhe ia no rosto, não tanto pelo leitão e o vinho adequado e de qualidade, mas sobretudo pela partilha que teria na reunião mensal da sua equipa a que nos associou. Chegados à casa dos Azevedos, seus compadres, ali estava a equipa toda. E a reunião decorreu como era previsto, tendo terminado com a alegria esfuziante de todos à volta do bacurinho fabuloso. Que alegria ali reinava, que alegria sentia e deixava transparecer o nosso Padre Fernando pelo leitão, pelo excelente vinho e, sobretudo, pela companhia dos amigos que o amavam como a um familiar muito querido. De facto, os que gostavam de comer, os que apreciam o prazer da mesa, são sempre boas pessoas. Eu também. Não é que sou boa pessoa, mas gosto de comer bem. Nunca mais esqueço aquela noite entre amigos, com um amigo de excelência, o Padre Fernando. E voltando ao bar, onde estive com a Luísa há pouco tempo, havia outro pensamento de autor, também não identificado, que dizia o seguinte: "The best wines are the ones we drink with friends." Os melhores vinhos são aqueles que bebemos com os amigos. O Padre Fernando sabia isto e nós sentimos-lo aqui e noutras muitas ocasiões que, por exemplo, partilhou com a minha família. Como era feliz e nos fazia felizes quando no verão passava um dia connosco na nossa casa de Paredes de Coura e que habitualmente incluía um passeio quase sempre pela Serra d'Arga, como gostava deste dia. Como gostávamos deste dia. Ficou-nos na memória dos nossos, da Luísa e minha, momentos felizes. Permita-me que fale de uma experiência culinária que se passou em minha casa, mas que, por exceção, fui eu o cozinheiro. Contrariamente ao costume, em que essa tarefa não era da minha competência, sou incompetente, era da Luísa e que era sempre objeto de grandes elogios sinceros do nosso querido Padre Fernando. O meu filho mais velho, além de excelente matemática, é um excelente cozinheiro. Ele foi deduzindo, com certeza, com a mãe. Não, comigo não aprendeu nada. Aprendi com ele a confeccionar um pato, uma receita muito simples e que, por isso, ousei fazer para um jantar com o Padre Fernando. Deliciou-se tanto que repetiu 2 ou 3 vezes o pato, o que não era costume. Passados uns dias, cruzamo-nos na rua e a primeira pergunta que me fez tinha a ver com a receita do referido animal, de que ele tanto tinha gostado. Disse-lhe que iria de novo comer connosco o dito pato e dei-lhe a receita. Comemos e voltou a saborear e elogiar o pato. Voltou a pedir a receita que a Luísa lhe deu e acabamos por lhe enviar pela net. E já muito doente, quando a irmã o foi buscar a um dos tratamentos hospitalares e que o deixavam muito debilitado, a minha mulher preparou um pato como ele gostava e que o esperava em casa para o seu jantar, uma espécie de conforto ao seu sofrimento de que não se queixava. Um amigo meu diz com razão de que não há ideal sem pedestal, e é verdade. O Padre Fernando gostava e apreciava comer e de beber um bom vinho, sempre comedido. Talvez por isso, como diz a frase que acima citei, ele era uma excelente pessoa que apreciava a vida, a beleza da natureza e a boa mesa, sempre com companhia, o que também o definia como homem a quem agradava o convívio alegre e fraterno. Mostrava, assim, ser um homem feliz, um homem realizado e realizador, gestos de amor, ágape, que desfrutava tanto e que gostava que fossem partilhados. O Padre Fernando vivia estes momentos com intensa e verdadeira alegria. Alegria que contagiava e que se sentia que brotava de dentro e não era formal ou epidérmica. Que saudades Padre Fernando nos deixou ao deixar-nos tão cedo. Terceiro item. Nestes esboços que pretendi fazer do nosso Padre Fernando, não poderia deixar cair em esquecimento a sua enorme sensibilidade. Era
desculpem estas folhas, era que à primeira vista poderia parecer, ele que parecia, à primeira vista podia parecer um tecnocrata sem sentimentos que não fossem os dos negócios. O padre Fernando era um homem de uma muito fina, discreta e atenta sensibilidade. Quem com ele conviveu sabe que era de uma delicadeza de espírito ímpar, atento a tudo, mas com uma atenção extremamente delicada. Quem com ele viajou nos habituais passeios de verão sabe o quanto estava atento a tudo e a todos, em todo momento. Queria que todos se sentissem bem e que o bem estivesse em todos. Não era o agente turístico que nos levava a desfrutar as belezas das paisagens, dos monumentos ou do prazer da mesa. Não era só isso. Ia mais longe. Tinha o condão discreto de fazer uma verdadeira pastoral moderna, atenta a todos os sinais que não lhe passavam despercebidos. Era de um respeito verdadeiramente exemplar para com todos, fossem ou não crentes. Nada impunha, mas não deixava de propor, por exemplo, a participação na Santa Missa diária ou na recitação do terço durante um percurso de autocarro, tendo cuidado de, nesta celebração, a do terço, convidar frequentemente, quase sempre um leigo, para dirigir esta oração. Não deixava de lado o aspecto divertido que se lhe manifestava desde criança. Contava e punha-nos a contar anedotas divertidas, mas não permitia, com grande delicadeza, que determinados limites fossem ultrapassados. Tentação que varria, por vezes, alguns dos peregrino-turistas mais atrevidos. A sua sensibilidade manifestava-se de muitas maneiras e em muitas ocasiões. Permitam-me que partilhe convosco o que me dizia quando em São Bento, da Porta Aberta, se procedia à contagem das esmolas dos peregrinos. Muitas vezes me dizia muito sério: este dinheiro deveria ser contado de joelhos, pois ele representa muita dor, gratidão e renúncia. Estas palavras são textuais. Ele repetiu-mas muitas vezes, porque trabalhamos quase sempre na mesma mesa. E com e por ele, com o seu braço direito, o Dr. Fernando Correia, que está aí, e com a mesa, aquele dinheiro e outros bens nunca foram dilapidados, desviados ou mal usados. Nunca. Era uma faceta da sua sensibilidade e da sua formação integral. Neste campo, deixem contar-vos um episódio que para mim era extremamente enternecedor. Isto de a falar é complicado, não é? O padre Fernando sabia a minha incondicional preferência na missa da utilização do cânon romano, o primeiro. Sabia o quanto para mim significava esta oração eucarística, pois todas as vezes em que me via na missa e ainda não tinha chegado ao cânon, nunca deixava de o recitar. Eu logo deduzia que me tinha visto. Que gesto de ternura, de atenção ao outro e de delicadeza. Eu nunca o poderei esquecer. E que dizer da sua sensibilidade para com todos os pobres de todas as formas de pobreza. Tive o enorme privilégio de trabalhar com ele na área da caridade, na Cáritas, no Projeto Homem e noutras circunstâncias, e pude ver que o seu coração derretia-se perante os pobres, e até dos falsos pobres que o enganavam, roubavam e assaltavam, pois era levado a deixar-se convencer pelas palavras que teciam misérias inexistentes. Poderia dar muitos e alguns divertidos exemplos. O padre Fernando era um homem que, de aparência granítica, de contas e de negócios, encerrava uma alma de sensibilidade que não é corrente, e foi para mim, e continua a ser, modelo que me esforço por imitar. Estou quase a acabar. Este padre cônego da Sé Primacial de Braga foi para mim um mestre da caridade que prolongou o que os meus pais tinham vivido e me tinham transmitido. Quando em dezembro de 2009 o Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga teve a gentileza de me convidar para integrar a mesa administrativa da Irmandade de São Bento da Porta Aberta, dada a minha vida que, apesar de reformado, ainda não tinha parança, senti-me na obrigação, por sinceridade, de recusar o convite, agradecendo o gesto do meu prelado que muito me sensibilizou. Passado 2 ou 3 dias, para mal dos meus pecados, como se costuma dizer, numa das ruas da cidade de Braga, vejo vir em minha direção o padre Fernando. Tive a certeza da razão de me procurar cara a cara. E ainda ao longe disse:
Lá vem o senhor embaixador. Perguntou-me por que dizia isso. Respondi-lhe que me dissesse o que queria. Que tinha de aceitar o convite que o senhor arcebispo me fizera. Arranjei todas as desculpas, mas cedi perante a argumentação que usou, o que me deixou numa situação muito melindrosa com o meu bispo. Não se fez esperar a sua resposta. Deixe isso comigo. E eu deixei. E acho que o senhor arcebispo me perdoa. Como é que eu poderia dizer que não há aquele homem, servidor entre os servidores, e que, pelos vistos, via em mim alguém que, nas minhas imensas fragilidades e incompetência, o poderia ajudar? Pronto. Estou na mesa vai para 11 anos, e neste tempo, e até ao dia 16 de janeiro de 2019, o que aprendi com ele. O seu entusiasmo contagiante reforçou em mim o espírito de serviço, agora por intermédio de São Bento. O que se fez nestes anos não dá para contar aqui e agora, sempre com força, a confiança, a gentileza e o bom senso deste clérigo bracarense. Ouvia todos, ora concordando, ora não, mas respeitando e ouvindo todos. Dava sugestões, propunha modificações, aplaudia ideias em que nunca tinha pensado e que lhe mereciam anuência. Nunca foi um ouvinte passivo. Esta fotografia revela muito o seu caráter neste campo. Ouvia todos, ora concordando ou não, mas respeitando e ouvindo todos. Dava sugestões, propunha modificações, aplaudia ideias em que nunca tinha pensado e que lhe mereciam anuência. Nunca foi um ouvinte passivo, mas sempre à escuta do outro. Para terminar, permita-se-me que recorde o entusiasmo que pôs no Congresso 2014-2015, em São Bento da Porta Aberta, nas obras de requalificação do hotel, na via sacra que quis ficasse a perpetuar, catequizando os peregrinos ou simples turistas, o 4º centenário da primitiva ermida, que foi levada à categoria de basílica pelo atual Papa, a pedido do nosso prelado e com entusiasmo inacreditável do Padre Fernando. Foi de sua iniciativa que fosse a minha mulher a fazer o esquiço do que este monumento viria a ser e que belas discussões tiveram os dois sobre o sentido teológico, pastoral e bíblico que cada peça deveria ter. Nada foi deixado ao acaso. Eram discussões sempre muito demoradas, e a Bíblia, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, e por aí. Sempre preocupado com os peregrinos, desmultiplicou-se em iniciativas com o Dr. Fernando Correia, seu braço direito, e homem de total confiança em tantas e tantas atividades, comigo também, para que houvesse sempre mais e mais segurança, sobretudo para os peregrinos peões. Esta era também, e é ainda, uma grande preocupação do senhor arcebispo. Era assim o Padre Fernando? Não. O que ficou dito é uma muito pequena amostragem do grande homem e da sua gigantesca alma cristã que foi o Padre Fernando, o cônego Fernando Monteiro. Dizia o Dr. Serafim, da Oficina São José, não sei se já está aqui, eu não ouvi, que ele merecia uma tese de doutoramento como exemplo de um grande humanista, sugestão que está a ser trabalhada. Foi levada a sério. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção. Peço-vos desculpa de ter sido tão parcimonioso da apresentação deste homem que todos, creio, conheceram bem. Que o Padre Fernando, junto de Jesus abandonado e da Mãe desolada no céu, nos receba um dia, para todos com ele cantarmos um solene Te Deum de ação de graças pelo dom da sua vida, que sempre viveu com alegria e com os olhos e o coração postos nos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Aguiar. Agora passamos a esta nova fase do nosso encontro, que é a apresentação deste livro, que entretanto é fresquinho, acaba de nos chegar da gráfica, segunda edição. Eu tinha dito no início que é um conjunto de memórias, e as memórias também vão crescendo, portanto esta é uma segunda edição com ampliada, portanto tem mais textos, mais fotografias. Quem comprou a primeira já é uma versão incompleta, portanto tem aqui a segunda, também a compra. Não quero isto dizer, não esperem pela terceira, né? Porque não sabemos se haverá a terceira, segunda há, e portanto é a altura, depois no fim, quem quiser também o comprar. E então passava agora a palavra
ao cônego José Paulo para nos apresentar este livro. Sou do Sr. Suíço Primares, sou do Sr. Dom Nuno, o presidente da Irmandade de São Bento, cônego Roberto, com certamente um ónus interessante pela frente, sucessor de um timoneiro de peso, toda a Irmandade do São Bento da Porta Aberta, a quem felicito por esta iniciativa. A gratidão é sempre uma grande virtude. A única coisa que não posso felicitá-los é pela minha escolha, e motivo como sou, apanho muito mal nestas águas, não estou no meu aquário. Para mim é muito difícil, qualquer momento que meta uma carga emotiva, enfim, vou tentar comportar-me o melhor possível, mas de facto sou uma péssima escolha para estas coisas. Mas enfim, no serviço e Natal, que quando nos fazem um convite, se a gente não aceita, parece que está a ser egoísta ou que está a ser comodista. Por outro lado, aceitando, neste caso, confesso que vivo com muita emoção neste momento e tenho alguma dificuldade em equilibrar-me. Vou tentar fazer o meu melhor. Também já tenho a vida facilitada, porque isto, como era 20 minutos para cada um, mas 25 já lá vão. Portanto, tenho aqui queria saudar a família do Sr. Cônego Fernando Monteiro, na estima de sempre, e saudar-vos a todos. As caras que aqui estão são uma família que nos acompanha, felizmente, ao longo de muitos dias, muitos anos, muitos meses. Bem-vindos a todos, e então cabe-me esta tarefa deliciosa, ainda que complicada, de apresentar este livro que versa uma figura que nos é querida a todos, o cônego Fernando Monteiro. Já o Padre Tiago antecipou que se trata de uma recolha de testemunhos. Eu contei-os, são 18, com este tal apêndice que veio agora, e que é mais um documentário do cônego João Aguiar, a apresentação que ele fez do livro Em Terras de Mouro, que agora foi inserido aqui. As pessoas que aparecem a fazer este depoimento, ou este conjunto de depoimentos, são pessoas que foram marcadas pelo cônego Fernando, nos vários setores onde ele desenvolveu a atividade, nos vários sítios por onde ele passou, nas várias instituições que serviu, e, portanto, a Irmandade teve o cuidado de ir à pesca e dizer, para falar sobre esta realidade, se calhar a pessoa melhor sobre o Diário do Minho é o Luís Carlos, sobre o Projeto Homem, sobre as oficinas de São José, e foram caçar as pessoas que foram as mais indicadas, sem dúvida, para retratarem facetas deste policromado que é a vida muito rica de cônego Fernando Monteiro. Vou ao livro apresentando-o dentro de um formato que penso me ajuda a balizar o pensamento. Ajuda-me sempre a pensar que a nossa vida, e alguém a expôs assim, é como uma viagem de barco. Isto implica, naturalmente, termos um barco. Este barco um dia sai de um porto, vai adentrando pelo mar. À medida que vamos com o barco mar dentro, as experiências vão se diversificando, as rotas vão se alterando, vamos inserindo coisas novas dentro do barco, vão saindo outras coisas para fora do barco. Os ventos também se fazem sentir, às vezes mais favoráveis, outras vezes menos favoráveis. Naturalmente que este barco tem que ter uma bússola, tem que ter uma orientação, tem que saber para onde é que vai. Naturalmente que este barco tem companheiros, ninguém vai sozinho, ou raramente alguém se insere sozinho numa embarcação. Pelo menos esse não era, nem foi, nem seria o timbre do cônego Fernando. Esta embarcação dele implica companhias. E depois há combustível. Há um combustível pessoal, que as pessoas têm que se alimentar, e há o combustível que a embarcação supõe. E o ir no barco, numa viagem, muitas vezes implica a pesca. E o cônego Fernando também foi um pescador. Naturalmente que esta viagem mar dentro, andando léguas e léguas, milhas e milhas, a um dado passo percebemos que pode haver o risco de se ultrapassar a linha do horizonte. E assim sucede. Ultrapassamos a linha do horizonte a um dado passo. Também é verdade que os que são descrentes são tentados a pensar que ao ultrapassarmos a linha do horizonte o barco naufragou. É uma hipótese. Mas para os crentes nós sabemos que este atravessar a linha do horizonte não significa naufrágio, significa que atracamos num outro porto. E então, naturalmente, que a nossa luta, o nosso empenho, que também foi a do cônego Fernando, é pormos a bússola e o nosso barco de tal forma orientados que, ultrapassada a linha do horizonte, o porto de chegada seja aquele pelo qual nós lutamos.
Bom, é um pouquinho dentro deste esquema, e peço desculpa se forço alguma coisita, espero que não, que queria ler estes 18 depoimentos que aparecem aqui dentro deste livro. E os primeiros depoimentos, alguns depoimentos são sobre o próprio barco, como é que ele foi feito, com que materiais. Foi feito com materiais rijos, lá de cima do rego, de celurico de basto, foi chaparia da boa, foi tudo muito bem temperado, os materiais eram consistentes, tinham uma firmeza, a dureza de caráter, o rigor do tempo, que vem daquelas zonas de celurico de basto. E quem conheceu o Coronel Fernando Monteiro sabe que ele era marcado por um temperamento decidido, com o bom ou o mau que isto possa ter. Às vezes o que é perseverança para um é teimosia para outro. Isto, meus caros, Deus já o acolheu, estejam descansados de certeza absoluta, mas é óbvio que o Coronel Fernando era uma pessoa decidida. Não era catavento, ele sabia o que queria, ele tinha a noção real do que é que lhe competia, como é que tinha que gingar com as coisas, e, portanto, era um homem temperado pelo rigor do tempo, do rego, do celurico, um homem que sabia, tinha coluna vertebral. Nem era gelatina, nem podia molotov. Era um homem temperado pelo tempo. Naturalmente que este barco depois teve gente muito importante a trabalhar nele. A família. Ele sempre gostou muito da família. Isso percebia-se em tudo, ao longo de todo o tempo em que convivi com ele. Claro que a vida sacerdotal, obviamente, com toda a abertura que temos que ter ao mundo exterior, muitas vezes é verdade que os de casa têm que nos entender e têm que perceber a nossa maneira de gostar deles, não é? Porque é um bocadinho diferente de estar ali todos os dias, não é? É completamente diferente. Mas ele tinha isso, não é? Aliás, foi notório em toda a fase da vida dele, a acabar, nos últimos dias, que ele quis ir para a família. E, portanto, ele sentia isto. Mas esta família sentia-se que o trabalhava, não é? E há aqui uma inclusão, não é? Entre o nascimento em rego e o fim dos dias também lá, no retorno à família, que é focado aqui no livro. Estou a rastrear o livro, ainda que por palavras minhas, e seguindo a estrada que me propus. Além da família, há uma outra formação que foi fundamental nele, que era o seminário. Ele gostava imenso de seminário, passava a vida a contar as histórias do seminário, lá do Reitozinho, do não sei quê, do Paula, do Gigante, do não sei quê, das partidas do seminário. E notava-se que ele vivia com aquilo. Eu lembro-me de ouvir muitas vezes e pensar o que é que os meus seminaristas agora estarão a dizer de mim neste momento, porque eu vou sempre dizer a ano passado o que é que os meus alunos, né? Porque eu ouvia entusiasmado a falar das referências dele na formação seminarística, não é? Que se percebeu que foi uma marca muito forte na vida dele. Bom, e o barco assim se preparou para entrar pela viagem fora, não é? A viagem começou logo com experiências de alguma exigência, aqui em Massiminos, como sabem. Depois daqui de Massiminos, passou ali para os lados de Famalicão, Mugeis e Castelões. Não é? Uma experiência, enfim, forte, porque era uma realidade marcada muito pelo mundo operário, pelo mundo fabril, por todas estas lutas, não é? Entre patronato e operariado, e direitos ou não direitos, e greves ou não greves, e salários e mais não sei o quê, mas gente com filhos, mães com filhos, que ele via e que tinham que sair de casa amanhã cedo e nem viam os filhos, e eu notava que isso mexia com ele. Claro que muita gente, porque lhe percebia esta fibra de lutar por direitos, não é? Queriam muitas vezes puxá-lo, mas ele nunca perdeu a estribeira. Ele sabia o que queria e ele não andava por nenhum código do leste. O código dele era outro, a lei que ele seguia era outra. E ele nunca se deixou levar por outras cartilhas que não fossem aquela que... Para dizer que este barco que entrou para a estrada tinha uma bússola, ele tinha um ideal. O Sr. Dom Jorge, no introito disto, e foi o único no livro todo que falou disso, falou desta bússola que o norteava, deste ideal que sempre norteou o Coronel Fernando. Bom, então temos o barco, temos este ideal, esta cartilha que ele nunca abnegou, que ele sempre abraçou, que o norteou sempre. E depois temos os companheiros do barco. E os companheiros do barco, alguns são muito importantes. O Coronel Fernando teve sempre um grande sentido de igreja. Né? Um grande sentido de igreja. E os companheiros do barco dele foram sempre os movimentos focolares, né? A quem ele se ligou. O arcebispo, gostava imenso do arcebispo, sem dúvida nenhuma. Coincidentemente, sócios do mesmo clube. Os sacerdotes, ele gostava muito dos sacerdotes, mas já foi dito e muito bem pelo Dr. Carlos Aguiar, ele confiava.
Ele não tinha só tacto para os negócios, ele tinha tacto para escolher as pessoas que deviam colaborar com ele. Isto é muito importante. Alguém diz que o bom governante, não sirvo de exemplo, mas vou seguindo o conselho, é como a estrela polar, põe tudo a funcionar e ele quase não se mexe. Mas tem as pessoas certas nos sítios certos. O bom governante não é o factotum. O faz tudo, ou sai trapalhão, ou sai a imperfeição consumada em tudo em que se meteu. Porque não consegue. Ponto e basta. O bom governante é a estrela polar. Consegue escolher certinho quem tem que ter em cada posto e quase não se mexe, mas põe tudo a funcionar direitinho. E só tem que de vez em quando fazer o check-up para ver se as coisas estão direitinhas, está tudo a funcionar. E, portanto, isto é extremamente importante. Ele sabia confiar nos leigos, é isso que eu estou a querer dizer. Portanto, no barco dele, como companheiros de viagem, tinha desde os colegas do sacerdócio, tinha, naturalmente, a hierarquia da igreja, a quem se sentia sempre muito vinculado, muito ligado, e por quem se deixava nortear é quem era dócil, mas tinha também este laicado, está aqui algum, está aí o Fernando, que há um bocado veio aqui falar, estão outros tantos, estou aqui a ver, tantos, em cada sítio, no Diário de Minho, nas oficinas de São José, em todos os sítios ele tinha pessoas em quem confiava. E eu estou a pensar, elas estão-me a passar em filme todas na minha cabeça. Em cada um dos sítios onde ele andou, Projeto Homem, Oficina de São José, Diário de Minho, São Bento, tinha lá os seus capangas. E isto era extremamente importante, porque lhe permitia ser quase omnipotente, não é? Nascem imensas coisas quando criamos estas sinergias, quando criamos estas pontes, e temos as pessoas capazes para gerir em cada sítio. Portanto, esses eram os companheiros de viagem. O que é que ele pescou? O que é que ele ia pescando? É santo Deus, aí é que a coisa é mais complicada. Se a gente olhar para São Lázaro, era desde os berçários às crianças, a não sei o quê, não escapava ninguém. Tinha grupo de jovens, lembro que andava lá por São Lázaro. Eu passei 2 ou 3 anos, 2 anos, acho eu, com ele em São Lázaro, tive que sair. Não se conseguia trabalhar. Não se conseguia trabalhar. Quem está a fazer uma tese de doutoramento não pode estar em São Lázaro. Aquela campainha, aquele telefone, aquela... Meu Deus do céu. E depois já não me chegavam os papéis da minha mesa, que era ver papéis pela casa toda, aquilo ali. Também lá nisso ele não gostava muito de os pôr em resmas. Gostava mais de os ter em leque. Era uma coisa impressionante, não se conseguia trabalhar em São Lázaro. Não fazem ideia, não sei, agora está aqui o Roberto, Coronel Roberto, peço desculpa, eu respeito. Mas era uma coisa impressionante, aquela chilreada, daquela canalhada toda, aquela coisa toda e tal. E depois era tudo, era desde aí até à Conferência Vicentina, que não largava a porta, porque havia sempre uma cama, uma maca, uma articulada, uma não sei o quê, que era preciso para... Santo Deus, mas isto não há maneira de variar esta coisa, dizia eu, não há maneira de puxar os fios, porque era absolutamente impressionante. Ele caçava tudo, desde os pequenitos, não é? Os jovens, por aí fora. Mas depois já foram lembrados aqui muitos outros, não é? Eram os drogados, não é? O Projeto Homem, eram os órfãos. Eu cheguei a não dormir à espera que ele chegasse a casa, lá em São Lázaro, impressionante. E no outro dia foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Porque fugiu um rapazito das oficinas de São José, que às vezes acontecia, não é? E se fosse hoje, vinham para aí esses técnicos todos XPTO pôr em causa, se calhar, até o sistema. Mas às vezes acontecia, não é? E ele passava a noite toda aí na cidade, carro para um lado, para o outro, no Picoto. Fernando, para o Picoto, de noite, 4 da manhã, 5. Olha que os gajos estão lá a rezar o texto, dizia-lhe eu. Mas ele ia, porquê? Porque o miúdo, é assim, não é? Canalha, adolescentes, rebeldes e não sei o quê. Imaginem que muita gente que estava ali na oficina, seres humanos, meu Deus, não é? Mas com vidas desformatadas, gente da baleta, famílias desestruturadas, gente que nasce do álcool, da droga, de não sei o quê, e em fases de adolescência e não sei o quê, lembrou-se de saltar a cerca e acabou, não é? E agora é preciso ir atrás do miúdo. Mais que uma noite eu fiquei também de vigia em casa, pois também não conseguia dormir, não fazia grande esforço se eu chegasse pelas 5 ou pelas 6, só atrasava um bocadinho a minha ida para a cama e não aguentava a chegada. Mas ele no dia seguinte estava lá outra vez com aquela cambada toda, salvo seja, ali à volta dele. Portanto, a pesca era abundante. Já se falou aqui das equipas de Nossa Senhora, dos drogados. Os ciganos eram uma coisa impressionante. Ele não tinha medo nenhum, ou pelo menos não aparentava.
Mas eu cheguei a ter medo, às vezes, lá em São Lázaro. Não tenho nada contra eles, como devem imaginar. Mas eles vinham sempre em tribo, não é? E quando era para batizar o filho, e tem que ser, ó senhor padre, e tem que ser, e começavam a crescer o pescoço, e ele lá no meio deles, como quem? Bom 30 de cada vez. Mas houve situações assim, às vezes, que, enfim, eu cheguei a sentir algum aperto, e a não sair ali muito, parecia que andava a rezar o terço, mas eu só tinha um dedo na bolinha, porque 3 olhos ou 5 estavam a ver quando é que ia acontecer. Idosos, drogados, ciganos, órfãos, os pobres, já se falou aqui da Caritas, Comissão Justiça e Paz. Eu lembro-me que uma vez foi ali em Vila Verde, uma história qualquer, era o Dom Carlos Pinheiro que estava aí. Eu não quero personalizar isto, mas era o Dom Carlos Pinheiro que estava aí, e então a uma altura falou-se de trabalho infantil, foi essa a questão que se levantou. E não sei porquê, alguém questionou o pronunciamento do Sr. Dom Carlos Pinheiro, que instado por mim, falou desse assunto de trabalho infantil, porque o Cónigo Fernando pediu-me, na altura ele era o vigário da Ação Social Caritativa, pediu-me se eu tomava conta da Comissão Justiça e Paz. Não sei porque é que calhou de eu virar os radares para Vieira do Minho e para Vila Verde, e havia imenso trabalho infantil, mas daquele de sacos de cimento às costas, miúdos de 6, 7 anos e tal. E pronto, em conversa com o Sr. Dom Carlos Pinheiro, na altura, passei-lhe esta informação, que era um caso dramático ali em Vila Verde, tanta canalhada na construção civil, mas em trabalhos do maior peso e não sei o quê. O Dom Carlos Pinheiro trouxe isso para fora, a comunicação social caiu em cima do Sr. Dom Carlos Pinheiro, o pior que pode acontecer a um bispo, já imaginar, não é? E o Sr. Dom Carlos Pinheiro chamou-me um bocado à pedra, como se eu o tivesse induzido em erro. E o Cónigo Fernando conhecia a realidade e dizia: isto passa. O que tu disseste tens toda a razão. O Sr. Dom Carlos Pinheiro só lhe fica bem ter dito aquilo que disse. O folclore da comunicação social vai passar depressa e vais ver que não tarda 15 dias ou um mês o Sr. Dom Carlos Pinheiro está um herói por ter denunciado um drama social. E assim foi. Passado 2 ou 3 semanas, elogiaram o Sr. Dom Carlos Pinheiro por ter posto o dedo na ferida desta questão social que era o trabalho infantil. Também o Sr. Dom Carlos nunca me veio dizer retiro o que disse. Mas também Deus já lhe perdoou e já está na sorte dos justos. Enfim. Mas para dizer da sensibilidade do Cónigo Fernando Monteiro, pela escrita tentou cativar a todos, pela pastoral, porque aí não há grupos, aí é para todos, e ele percebia o valor da escrita enquanto veículo de evangelização. Na gestão que ele fazia do barco, eu estou na viagem do barco, na gestão que ele fazia do barco e tudo que integrava este barco, com as coisas que foram saindo, que foram entrando, a gestão era sempre cuidadosa e ousada. Cuidadosa e ousada. Cuidadosa porque ele gostava, como é que é, Luís? Gostava das empresas sequinhas, enxutinhas, não queria cá derrapagens, nem dívidas, nem chatices, não é? Mas também a empresa que não investe, nas oficinas de São José também fez a mesma coisa, quando fez para o menor investimento. Onde não se investe também não bem retorno, portanto é preciso investir. E o bom gestor tem que saber andar aqui no meio disto tudo, não é? Tem que ajustar bem a vela para perceber onde é que está a ousadia, até onde é que vai a ousadia, não é? Porque tem que existir a ousadia, mas também tem que ter cuidado, porque se dá muito pano ao vento, pode cair, não é? Uma chatice tremenda. Felizmente, na vida toda dele, onde se meteu, era bem filho de comerciante, que aquilo pegava de estaca, aquilo... Bom, eu lembro que uma vez fiquei muito assustado, e tem a ver com o Diário de Mim, e foi quando ele fez o primeiro investimento na Grundig, que foi preciso pedir ao banco, ao Luís, não sei se vou ser inconfidente, mas sei que era à volta de 500 mil euros que foi preciso pedir à banca para comprar o pavilhão da Grundig. A ideia que eu tenho, foi 400 ou 500 mil, quanto é que foi? 4 milhões. 4 milhões, exatamente, ainda é muito mais que isso. 4 milhões. E quando ele vem, porque... Não sei o nome é que aquilo foi feito, eu era reitor do seminário, tinha que ter para aqui um palpite qualquer, não é? Naquele investimento. Para mim, aqueles números, Jesus, eu só me habituei às moedas pretas do peditório do Sameiro. Jesus, o que é isto? Ele sossegou-me. Eu garanto-te, sei o que estou a fazer, podes dar o teu aval à vontade, que daqui por 8 anos, se correr mal, em tempo mais curto correndo bem, isto está tudo resolvido.
E o Diário de Minho vai ter uma tipografia em condições. E os cálculos mais otimistas foram os que se concretizaram. Tinha feeling, de facto, para isso. Cada um nasce como nasce, não é? E tem as suas qualidades, e acredito que no caso dele, com uma assistência espiritual especial que ele merecia, saiu sempre bem nisso tudo. Não estou a ler o que está aqui, como devem imaginar, não teria interesse, isto é o que vocês vão fazer. Mas esta coisa da ousadia, dos investimentos, nas oficinas, no Diário de Minho, não é? Está aqui nos depoimentos que esparsamente vão aparecer. Bom, cuidou bem, pescou bem, cuidou bem dos combustíveis, dos bens da embarcação e de quem ia com ele. Este cuidar bem da embarcação obrigou também a voos que na altura eram um bocado inusitados, a cooperativa João Paulo II, por exemplo, de pé a cooperativa, ou está a ficar a cooperativa das florestas e tal, para conseguir uma gestão integrada, uma rentabilização de recursos humanos e etc., para que a diocese possa, e este é um problema real, enfim, não quero contar histórias, mas a diocese tem muitas casas. Imaginem que a gente toda come nas casas da diocese, ao fim do mês, cada pessoa consegue poupar 5 euros. Se multiplicarem por 20 mil, isto é dinheiro, não é? Pouco que seja, mas foi muito. A poupança da cooperativa foi uma coisa absolutamente abissal, em termos de poupança de dinheiro em refeições. Nos seminários todos, no infantário, de São Lázaro, não sei o quê, colégios, isto, ao fim, a economia de escala leva sempre para números lá para arriba, não é coisa de corta-unha. E pronto, ele teve esta argúcia de criar isto e tal. Na altura eu estava aqui todo seminário, também fomos cúmplices nisto, mas o mérito é dele, porque a ideia foi dele. Eu só, na altura era amém, agora é amen, eu só amen, ou amém, naquele tempo, porque percebia que sim, que era bem pensado, era bem visto. Por consciência, dava-lhe o aval naquilo que eu achava que era meritório, mas por acaso nunca lhe dei nenhuma nega. Felizmente não precisei, porque acho que o que ele me propunha era líquido, era de intuição, era de visão, era de futuro, e parecia-me sempre muito bem engendrado. E pronto, a embarcação foi muito bem gerida. Um dia recebeu um aviso: olha, tu já fizeste 70 milhas, a linha do horizonte está aí perto, não é? Porque isto não parece, mas vai andando, vai andando. E um dia a providência encarregou-se de dizer que estava para ultrapassar a linha do horizonte. Preparou-se, viveu isso com uma serenidade dentro do possível enorme. Conversámos muitas vezes, às vezes vinha aqui jantar ao Paço já depois de ter sido operado e pediam para lhe dar boleia, e lá conversávamos. Bom, tudo correu pelo previsto. Esta linha do horizonte tem um prazo, estava previsto. E pronto, chegou para ele a hora do abraço com o pai, onde eu espero que ele esteja. E aqui, entre nós, pois continua, porque só morre quem a gente não ama. Quem a gente ama continua connosco enquanto por cá andarmos. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedi agora então ao Sr. Arcebispo, se nos pudesse também então de dirigir umas últimas palavras. Onde é que vai? Ora, boa noite a todos. Desculpem-me se não faço saudações especiais a ninguém, porque nos encontramos congregados todos nesta experiência da grande família, uma família agradecida. 2 coisas nós tivemos presentes nesta noite. Em primeiro lugar, foi a apresentação do livro, e já está feita. Da minha parte, apenas uma palavra de confirmação de tudo aquilo que foi dito, já no prefácio, mas com um apelo à compra, à leitura e, sobretudo, à interiorização. Na mensagem para a Quaresma, aconselhei a leitura de um bom livro. Há muitos. Este é uma hipótese. A leitura não deixará a nossa vida na mesma. Mas, para além da apresentação do livro, nós estamos aqui para uma homenagem. Só que esta homenagem ao Cono Fernando, assim eu entendo,
deve tornar-se um projeto. É fácil dizer coisas interessantes. Não faltam motivos para todos, mas sobretudo para mim. Importa, porém, entrar dentro e colher os frutos desta personalidade tão rica. Não é tarefa fácil, a amizade pode também passar por aqui. Pessoalmente, já tive a oportunidade de referir em várias ocasiões o que acolho como legado do Cônego Fernando Monteiro. O prefácio, se é que é prefácio do livro, foi mais uma oportunidade. E hoje voltarei a repetir o mesmo, porque me parece que é o essencial. A tal bússola de que falava o Cônego José Paulo. O Cônego Fernando fez muitas coisas em muitos lugares. Para mim, tudo foi uma concretização de uma escolha. Sei como lhe era caro o fenómeno da luz. Todos sabemos que quando a luz bate numa gota de água ou num prisma em determinadas condições, reflete-se em 7 cores. Uma luz, 7 realidades distintas que se tornam complementares, dando origem, cada uma delas, a uma realidade nova e diferente. Quando a luz branca passa pelas gotículas de água que estão suspensas no ar, essa luz, em certo sentido, separa-se, reflete-se em 7 cores diferentes. Esta comparação pode fazer-nos compreender algo que sintetiza a vida do Cônego Fernando. Como a vida de todos nós, ele teve um conjunto de iniciativas e de responsabilidades. Variadas, vimos algumas, conhecemos muitas outras. Todas elas diversificadas, com o seu sentido e a sua originalidade. Quem o conheceu de perto sabe que havia, porém, um fio condutor. Sei que num determinado momento da sua vida sentiu que deveria refazer o seu projeto de vida e recentralizar a sua vida sacerdotal e humana na escolha de um ideal a que entregar essa mesma vida. Não se tratou de mudanças profundas. Bastou-lhe reconhecer que importaria colocar Deus no primeiro lugar e comprometer-se a fazer com que esta escolha fosse permeando todas as outras opções e, sobretudo, responsabilidades. A vida era igual, o sentido totalmente diferente. 7 cores do mesmo arco-íris, com incidências diferentes. Foi a gota de água que tornou tudo mais consistente e mais profundo. A luz, passando pelo prisma, aqueceu, queimou todas as realidades por onde a luz da sua vida, ia passando. Permiti que faça uma citação de um economista. Fala das empresas, mas denuncia uma caracterização da sociedade odierna. Diz esse economista: nunca, como nesta geração, as empresas pedem espiritualidade e religião. Multiplicam-se os retiros espirituais das empresas nos mosteiros antigos, nascem novas figuras profissionais, conselheiro espiritual, o coach espiritual, orientador de meditação, mentalista espiritual, etc. Aumenta o número de especialistas em religião convidados a falar sobre espírito e alma durante eventos empresariais. As empresas, antes de todos os âmbitos, antecipam-se por natureza às tendências das pessoas e, portanto, estão a perceber que estamos no início de uma grande carestia de sentido, de uma fonte de interioridade, que não é menos devastadora que a carestia de alimentos ou que as secas. Existe um efeito estufa da alma, que já começa a tirar-nos o ar, a alegria de viver, o desejo de acordar de manhã e ir trabalhar. Uma carestia severa, que se não for entendida e enfrentada, fará com que a depressão se torne a praga do século XXI. Fim de citação. Também reconheço, no cotidiano, esta grande carestia de sentido. É nas empresas, é em todos os mundos laborais, mas é sobretudo na vida pessoal. Acontece, e perdoem-me se estou a julgar, nos sacerdotes e nos leigos, nos crentes e não crentes. O mundo moderno é pluralista, mas é sobretudo relativista. Parece valer tudo conforme as situações. Quando me encontro com alguém com convicções, dou graças a Deus por este encontro. Porém, não generalizando, apercebo-me de uma sociedade onde as pessoas são como canas agitadas pelo vento. Agiram, ou agora viram para um lado e depois viram para o outro.
As emoções são provocadoras da vontade de aproveitar o presente. Este é absolutizado e esquece a memória e o futuro. Digo que é necessário viver cada momento presente, mas absolutizar o presente com consistência histórica e responsabilidade pelo futuro é um risco que não podemos ignorar. O Cónego Fernando foi homem de convicções, mas tudo, e mesmo tudo, girava à volta de uma escolha de Deus. Para ele não havia carestia de sentido. Sabia que Deus teria que ocupar o seu primeiro lugar na sua vida. Teve quedas, desvios, mas sempre regressando à luz que orientava os passos, por mais sombrios que fossem os contextos em que viveu. Admiro e recordo, sobretudo por isso. É importante publicar um livro. Será lido com certeza com entusiasmo. Convido, porém, a que olhemos para a motivação de uma vida que nos sensibilizou. Por aqui, penso e assim entendo, passa a verdadeira homenagem. Não façamos as coisas por menos. Saibamos também viver a vida com um ideal, com coerência, autenticidade, coragem, a ter presente em tudo aquilo que tece a nossa vida. Termino com uma pequena observação. O livro está repleto de gratidão. São testemunhos onde efetivamente passa essa mesma gratidão. Todos a testemunham. Mantenhamos também nós viva esta gratidão no cotidiano. Juntos continuaremos a aventura em que o Cónego Fernando acreditou. Poderia recordá-lo de muitas outras maneiras. Conscientemente não o faço. Alguns poderão dizer que não sei dizer outra coisa. É intencional. Volto a repetir, para mim o Cónego Fernando viveu a vida cheia de tantas aventuras e tantos projetos, mas por detrás havia um ideal, um sentido, uma bússola que sempre o norteou. Foi por isso, assim eu entendo, que deixou marcas na minha vida e com certeza que também na vossa. Estamos então agora a chegar ao fim deste serão, desta noite, por tudo aquilo que ouvimos e várias outras pessoas também o testemunham. É verdade que para muitos já há esta última faceta do Cónego Fernando de ser aquilo que hoje se chama um empreendedor e um gestor exímio, muitas vezes mais habituado aos milhões e nós aos tostões. Mas como dizia no início, o dinheiro pode comprar muita coisa, não compra algumas. E seguramente o respeito e a admiração por quem nós, tanto de quem estava mais perto com ele, nutria, isso não se compra, conquista-se. E o Cónego Fernando honestamente conquistou-nos a tantos nós e por isso este livro agradeço ao Dr. Carlos Aguiar, Cónego José Paulo e a todos que contribuíram a partir deste livro para nos avivar a memória desta figura que nos encantou ao longo de tantos anos e que certamente continua presente agora lá em cima a gerir o reino dos céus e a rezar por nós. Obrigado, Cónego Fernando, obrigado também à família, a todos os que estiveram aqui presentes. Então agora, já à saída, penso que talvez no bar do auditório teremos a oportunidade para conviver um pouco mais e, no fundo, também avivarmos a memória entre nós. Muito obrigado pela vossa presença, uma boa noite.